pra me alcançar. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, eu sou João Batista e trago até você nesse dia de hoje as palavras de esperança. Vamos refletir a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, de 1 a 8. Orai uns pelos outros. Vamos juntos meditar a palavra que o Senhor reservou para nós com tanto carinho. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda a piedade e honestidade. Isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo. E deste fato digo a verdade, não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos puras, superando todo ódio e ressentimento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a oração de intercessão, oração uns pelos outros. E o primeiro versículo da palavra já vem nos chamar a seguinte atenção. Acima de tudo, recomendo que se façam preces, orações, súplicas, ações de graças por todos os homens. Dá uma sensação que a palavra está nos chamando a vida de oração. É claro que é isso, né? Mas você vê que ela traz a oração de quatro formas diferentes. A prece, né? O pedido, as orações, ou seja, de todas as formas, oração de intercessão, a oração clamando a Deus, né? Enfim, oração. A súplica, que é aquela prece insistente, como um pedinte mesmo, que acredita que irá receber, suplicando. E a ação de graças, que é o louvor, a gratidão a Deus. Mas, na verdade, tudo isso tem o mesmo contexto, né? Paulo está convidando Timóteo, a cada um de nós, logicamente, e recomendando que tenhamos uma vida de oração. Que saibamos fazer a nossa prece, fazer a nossa oração pessoal, a oração em comunidade, né? A nossa súplica, o nosso clamor a Deus, né? Feito com sinceridade, com verdade do coração. Claro que nós saibamos ser agradecidos, que nós saibamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele faz e realiza e principalmente por aquilo que Ele é, o Deus de amor, de misericórdia e de ternura. No versículo 2 diz assim, continuando, o versículo 1, ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão constituídos em autoridade, para que possamos viver uma vida calma e tranquila, com toda piedade e honestidade. Ou seja, Paulo está chamando a oração também agora, no caso que ele traz a expressão reis e as autoridades constituídas. Hoje, no nosso caso, claro que aqui está dizendo que nós somos chamados a rezar pelos nossos governantes. Será que as coisas não estariam um pouco mais diferentes se a gente estivesse rezando mais pelos nossos administradores e falando menos mal do trabalho que é feito? Se nós orássemos mais pelos nossos governantes e brigássemos menos e odiássemos menos, a gente com certeza teria um país um pouco diferente, um estado diferente. Aqui eu sei que muitas pessoas em outros estados me acompanham. Então vamos rezar pelas autoridades constituídas, por aqueles que estão à frente do povo, para que eles possam governar com justiça, com honestidade, com sabedoria.
É missão nossa rezar pelos nossos governantes, independente do partido A ou do partido B. Reze pelo seu governante. Reze por aqueles que estão à frente do povo, para que sejam justos, para que sejam honestos e para que realmente façam o trabalho da forma que ele tem que ser feito. Versículo 3, isto que eu estou dizendo, isso que Paulo escreveu, é bom e agradável diante de nosso Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, isso é a grande verdade que o coração de cada um precisa entender. Todos precisam lutar, pela vida digna, pela salvação, para alcançar o céu. E nós precisamos, então, sustentar esses nossos irmãos e irmãs que colocaram os seus nomes à disposição. Vamos pedir a Deus que seja feita a sua vontade, não a minha. Tem gente que parece que depois que passa a política, se o seu candidato não ganhou, ele fica quase doente. Eu acho engraçado uma coisa dessa, sabe? E eu peço sempre, Senhor, faça o que for da tua vontade. Se aquele que eu achei que é o melhor para esse tempo for realmente do seu coração, da sua vontade, que ele ganhe. Se não, que aquele que ganhar as eleições tenha a capacidade de administrar bem, de fazer um bom trabalho com dignidade, com respeito, pensando em todas as pessoas. É assim, gente, porque senão nós vamos viver um povo frustrado e brigando por política e não respeitando um ao outro não, sabe? É um períodozinho que me deixa muito chateado, irmãos de igreja que deixam de conversar uns com os outros por conta de eleição. Então a gente perdeu o respeito, sabe? É porque o outro pensa diferente de mim, porque ele é ruim, não, misericórdia. Tem muita gente que pensa muito diferente de mim, que é capaz de fazer um excelente trabalho. Então a gente tem que ter esse zelo, esse olhar. Menos briga e mais oração. Menos briga e mais oração. Vamos fazer isso? O versículo 5, fala, como até aqui falou da oração uns pelos outros, da oração de intercessão, da oração clamando em favor de quem necessita tanto. O versículo 5 fala assim, porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem que se entregou como resgate por todos. Tal é o fato atestado em seu tempo. Aí que aqui vai tirar uma grande dúvida de muita gente que às vezes confunde e às vezes isso aqui é motivo de briga. Porque quando a gente fala da intercessão dos santos, aí muitos irmãos, no caso evangélicos, vão dizer exatamente essa palavra. Que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E é uma grande verdade, é o único. Foi ele que morreu na cruz, Eu gosto de dizer que a cruz é a ponte da salvação, por onde passam cada um daqueles que vão, com a graça de Deus, alcançar o céu. Foi pela morte de cruz de Cristo que tivemos acesso a essa grande graça, essa grande misericórdia, que é a vida eterna. Então, olha, ele é realmente o único mediador entre Deus e os homens. É ele. Agora, quando nós falamos da oração de intercessão, porque o próprio Paulo está dizendo aqui, orai uns pelos outros, orai pelas autoridades, orai pelas pessoas. Então nós estamos também fazendo aqui uma oração de intercessão. Quando nós pedimos a proteção de Maria, a sua intercessão, a intercessão dos santos, todos eles nós confiamos, essa é a nossa fé, levam até Jesus, todos os nossos pedidos, as nossas preces. É até Jesus. Jesus é o Filho primogênito de Deus, é o Filho de Deus. É aquele que tem acesso direto ao trono de Deus, à presença de Deus. Então, levamos até Jesus, pela ação do Espírito Santo, a nossa prece. E Jesus, como o único mediador entre Deus e os homens, leva diretamente até Deus Pai. Ficou claro isso? Eu espero que tenha ficado claro e tenha tirado dúvidas do seu coração. Por quê? Quando nós pedimos a proteção, por exemplo, eu sou muito devoto de São João Paulo II.
Sou muito devoto, sou apaixonado por São João Paulo II e sempre rezo a ele pedindo, meu amado, querido, santo, aquele que viveu de uma forma belíssima aqui nessa terra, meu exemplo de vida, daqueles que já estão contemplando Deus, eu creio, leve até Jesus esse pedido. E eu creio sim naquela intercessão, naquela prece. Se nós estamos aqui, podemos rezar uns pelos outros e acreditamos que Deus ouve esse clamor, já imaginou aqueles que tiveram uma vida digna, uma vida santa aqui na terra e que já estão no céu pela nossa confiança, pela nossa fé, que a igreja declara como santo? Se nós que estamos aqui podemos rezar uns pelos outros, já imaginou aqueles que já contemplam a Deus face a face, os santos? Então esses santos é a quem nós recorremos, pedindo que eles intercedam até Jesus todos os pedidos que saem do nosso coração. E Jesus é aquele que leva até o Pai todas as nossas preces, porque Ele é o único mediador. Está aí na palavra, ninguém vai contestar isso está na palavra. O que falta às vezes é só a compreensão mesmo, ou o entendimento de como dizer isso, de como colocar isso em prática na fé. Então eu posso ter devoção, carinho por homens e mulheres que foram santos nessa terra, que lutaram pela santidade, que realmente fizeram diferença no mundo. Por que não ter por esses homens um carinho, um respeito, uma reverência? Claro, eu não posso colocar nenhum santo no lugar de Deus. Eu não vou colocar Maria no lugar de Deus, nem Maria quer isso. Cada um tem o seu devido lugar diante da graça, diante dessa ordem divina, diante de tudo isso que é de Deus, né? Deus Pai está acima de tudo. Quem tem acesso ao coração do Pai é o Filho pela ação do Espírito, mas até o coração do Filho nós podemos pedir com muito carinho, assim como fez Maria nas bodas de Caná. Ela foi até o Filho, e o Filho com certeza fez a sua prece ao Pai, e a graça aconteceu. E é assim que nós entendemos os santos, as santas de Deus, a Virgem Maria, levam até Jesus a nossa prece. Depois até o Pai, é Jesus quem leva. Ele é o único mediador e é isso que a palavra está dizendo para nós. Versículo 7, deste fato digo a verdade, não minto. Fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Paulo está declarando a seriedade da sua missão. Ele está dizendo, estuda a grande verdade, eu não minto. É algo que eu coloco em prática porque fui constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Ele termina dizendo, quero pois que os homens orem em todo lugar. Somos chamados a uma vida de oração, que os homens orem em todo lugar. Fazendo o quê? Levantando as mãos puras, superando todo ódio e ressentimento. Ou seja, quando eu me coloco em atitude orante, eu preciso que todo ódio e ressentimento seja superado. Que eu dizia agora há pouco, quantos deixam de conversar com os irmãos de caminhada pelo simples fato que o outro é do partido A e B. Por exemplo, eu estou citando aqui apenas um fato, mas o ódio e o ressentimento, ele tem que realmente ser superado para que não haja nenhum bloqueio entre a nossa prece, a nossa fé e o coração de Deus. Então que nós possamos buscar viver intensamente o perdão, o amor, a misericórdia e arrancar do nosso coração e superar todo ódio e todo ressentimento. Senhor, nós nos colocamos diante de vós nesse dia de hoje, pedindo com muito carinho, com muito amor, em favor de cada irmão, de cada irmã, na nossa oração. Que tenhamos um coração com respeito, mas um coração orante, um coração que ora, rompendo com todas as barreiras de inimizade, de mágoa, de ressentimento. Que nós possamos ter no coração e em nossos lábios, em nossas mãos, a pureza, superar todo o ódio,
superar todo ressentimento e buscar com muito amor, com muita entrega, o bem comum. Que nós possamos buscar, sim, a intercessão de todos os santos e santas de Deus, da Virgem Maria, a proteção dos anjos, a proteção do nosso anjo da guarda, e que saibamos que cada um desses levam até Jesus a nossa prece, o nosso clamor. E que Jesus, como mediador entre Deus e os homens, leve até o Pai tudo aquilo que está em nosso coração, tudo aquilo que nós pedimos, ou o nosso louvor, a nossa ação de graças. Por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio e por todas as bênçãos que no nosso coração tem se derramado a cada instante. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como é no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sede santos, como Deus é santo. Abraço a todos. Só tu tens, Senhor, palavras de esperança, teu amor, Senhor, e tua graça me alcança.